Fala galera que curte as aulas de biologia, bem-vindo ao nosso canal Ribamar Biologia. Vamos aqui dar prosseguimento com o assunto de biotecnologia, manipulação genética, enfim. Vamos falar agora um pouco sobre clonagem. Em biologia, como está dito aqui, vamos ler isso aqui, o termo clonagem se refere a cópias geneticamente idênticas de indivíduos, de fragmentos de DNA ou de células. Mais genericamente, utilizamos o termo clonagem para cópias de produtos, números de celulares, softwares, placas de automóveis, etc. e etc. Bom, os tipos de clonagem. São vários os tipos de clonagem. A clonagem natural, que nós vamos falar primeiro. A clonagem natural ocorre no caso de gêmeos univitelinos. A clonagem natural ocorre no caso de gêmeos univitelinos. Também na divisão binária que ocorre nas bactérias e alguns organismos unicelulares. E no brotamento, que ocorre em diversos seres vivos, como plantas, por exemplo, esponjas do mar. Esses são os casos de clonagem natural. Clonagem de DNA. Clonagem de DNA. Também chamada de clonagem gênica ou clonagem molecular, na qual são utilizados como vetores plasmídios ou bacteriófagos. Plasmídios são pequenos DNA circulares presentes nas bactérias e os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, olha só, é uma técnica utilizada para a reprodução de células-tronco, muito semelhante à clonagem reprodutiva. Contudo, ela não é o que? Não é introduzida no útero. Já a clonagem reprodutiva, também chamada de induzida, é um processo de reprodução assexuada através de células somáticas, ou seja, qualquer célula do corpo, E essas células se fundem com o óvulo, um óvulo com o núcleo previamente retirado. Olha só que caso de clonagem natural, gêmeos univitelinos, olha aqui, ó. Espécies que têm capacidade de se reproduzir assexuadamente, aqui no caso das bactérias a gente sempre usa essa coisa aqui. Aqui os gêmeos univitelinos unidos pela mesma placenta. Exemplos aqui de gêmeos univitelinos. Vamos lá, clonagem de DNA, plasmídio, usando os plasmídios como vetores. Olha aqui. Aqui é o DNA circular, isso aqui é uma célula de bactéria, digamos assim. Aqui o DNA dela, o DNA principal. E aqui esse pequeno DNA chamado de plasmídio, o DNA menor, existentes nas bactérias. Mas podemos considerar aqui, ó, que esse DNA, ó, uma partezinha aqui, ó. Essa técnica a gente já explicou ela em tecnologia do DNA recombinante, em manipulação genética. Então se introduz um gene aqui no plasmídio e depois essa bactéria se reproduz. E esse gene de interesse, um muito conhecido que a gente cita sempre nas aulas, é o gene humano que produz a insulina. E aqui para produzir medicamentos de forma mais barata. A bactéria passa a produzir insulina humana de uma forma bem mais barata. Olha só, clonagem de DNA e os bacteriófagos como vetores. Olha só, fagos. Um dos vetores mais utilizados nos processos de clonagem molecular é denominado bacteriófago. Fagos é um tipo de vírus e bacteriófagos são fagos que infectam bactéria. Olha só, o qual se comporta como um vírus da Escherichia coli. Uma das maiores vantagens de usar o fago como vetor de clonagem é que o DNA inserido no fago é empacotado in vitro. Esse processo é altamente eficiente quando comparado com o da transformação bacteriana com plasmídios, ou seja, é um meio ainda mais vantajoso que a clonagem anterior que a gente viu aqui. Aqui a bactéria, o fagus, esse aqui é o vírus,
ele vem, injeta o seu material genético, ocorre síntese de enzimas virais e a replicação do material genético do vírus. Essa síntese das cápsulas proteicas, né, aqui no material viral, olha só, ele vai se reproduzindo e se liberando. Quando ele injeta o material genético dele aqui, esse material genético, esses vírus que vão nascer, já vão nascer com o material genético, com o vírus clonado, com parte do vírus da bactéria. E aí ele sai para o ambiente e vai infectar mais bactérias e o processo fica se repetindo. Esse processo também é muito utilizado. Bibliotecas de DNA e cDNA. Desculpem. Uma biblioteca de DNA é um conjunto de fragmentos de restrição de DNA clonados de um organismo, adquirida a partir da ação mas está voltando sem querer. É um conjunto dos fragmentos de restrição do DNA clonados de um organismo, adquirida a partir da ação do quem? Das endonucleases, as enzimas de restrição, que realizam o corte no local exato aí do material genético. Aí tem a biblioteca genômica, que é a biblioteca de genes, conjunto de genes recombinantes obtidos a partir do DNA genômico, né, sendo que essas moléculas contêm todo o conjunto genômico de um indivíduo. É como eu pegar o DNA de um indivíduo e replicá-lo, né, começar a duplicá-lo e guardar. E a biblioteca de cDNA, que é diferente da biblioteca de DNA e diferente da biblioteca genômica, porque ela pega a coleção de cópias de DNA complementar derivados de mensageiros da célula ou de tecido de interesse específico. Portanto, a biblioteca de DNA, ela constitui um conjunto dos fragmentos de restrição do DNA clonados de um organismo. A biblioteca genômica ou de genes é o conjunto de genes, ou seja, todo o conjunto genômico de um indivíduo. E a biblioteca cDNA são coleções de cópias complementar, derivados de mensageiro ou de um tecido de interesse específico, um tecido qualquer do corpo. Aqui a clonagem de cDNA, utilizando bacteriófagos. Aqui os genes com interesse, aqui nos bacteriófagos diferentes, aqui se duplica e faz as bactérias aqui no plasmídio. E aqui uma outra forma, olha aqui, em A, aqui as bactérias, aqui, os plasmídios recombinantes, os plasmídios recombinantes, clone bacterial, né, clone das bactérias. E aqui, olha só aqui, na liberação desse genoma por fagos, né? Então, por bacteriófagos. Essa clonagem, ou outro tipo de clonagem interessante aqui, a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, aqui a clonagem de DNA e as bibliotecas e tal, vamos voltar. Passar para frente, aliás, né? A clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, olha só, esse é um tipo de clonagem interessante. Um óvulo sem núcleo, retirado o núcleo do óvulo. E aqui o núcleo de uma célula somática retirada de um doador. Ocorre a fusão aqui desse núcleo e as células totipotentes, né, que são células tronco, elas começam a se reproduzir, olha só aqui, e a cultura de células pluripotentes. Essa clonagem terapêutica é uma técnica utilizada com células tronco, que pode ser que a gente já utiliza, mas ainda é uma verdade, mas precisamos dominar ainda bem essa técnica. Que aí vejam só aqui, cultura de células que pode uma pessoa sadia, uma pessoa, por exemplo, pode estar doente da medula óssea, em seu sistema nervoso, no músculo cardíaco, pode ser o quê? Essa clonagem clona-se células que estão em perfeito estado, que não vão provocar doenças, né, com o DNA aqui que não provoca doenças, e essas células servem para regenerar tecidos. Já existem inúmeros casos de pessoas que regeneram tecidos a partir de clonagem terapêutica, a produção de células tronco
de um tecido específico. São muitas as aplicações da biotecnologia, da engenharia genética, da tecnologia do DNA recombinante. Os avanços tecnológicos certamente vão permitir que poucas doenças afetem os seres humanos em muito pouco tempo. Olha aqui, agora interessante o caso da famosa ovelha Dolly. Olha aqui, a ovelha Dolly ela aqui, ó. Esse cara aqui, ó, Ian Wilmot, em 1996. Vejam só, já tem 25 anos que ele fez essa clonagem. É uma técnica já de alguns anos que ela vem sendo aperfeiçoada. Olha só. Vamos aqui o caso da Dolly, que foi semelhante a esse, que pode ser também num ser humano, pode ser também ser feito da mesma forma. Olha só, primeiro mamífero clonado, que foi a Dolly. Olha só, original, olha só, a célula aqui, remoção de célula mamária de uma ovelha com a informação genética dela, olha aqui, o seu DNA. E aqui, ó, a outra ovelha, que não era original, com óvulo não fecundado. Retira-se o núcleo dessa ovelha aqui e retira o núcleo do óvulo da outra ovelha e introduz aqui esse aqui, ó, esse núcleo da célula dessa ovelha se introduz nessa célula, ocorre uma fusão do núcleo com a célula através de descargas elétricas, eletrofusão, ó, implantação do óvulo na doadora. E aqui a portadora, que o embrião é transplantado para o útero da ovelha. Essa ovelha vai ser uma barriga de aluguel. E aí ela vai gerar um novo indivíduo que é geneticamente idêntico a esse indivíduo aqui, ó, já que o material genético dele veio para cá. E aí foi o caso da Dolly, que morreu em 2003. Olha aqui, ó, a fonte aqui dessa figura é a Nature, uma revista científica muito respeitada, né, no mundo inteiro. Olha assim, a clonagem reprodutiva, olha aqui, cães, na Coreia foram feitos cães, olha aqui esses macaquinhos, coisa mais bonita. Aqui a Dolly, que foi a ovelha clonada. De novo aqui, ó, uma ovelha Finn Dorset, que era a raça, e a Scottish Blackface, desculpa. A remoção das células mamárias, tirou-se células das mamas, retirou-se o núcleo, olha aqui, retirou-se um óvulo dessa aqui, tira o núcleo dela também, e o núcleo dessa célula é implantado por eletrofusão no núcleo da outra escola, da Blackface. E aí vai ocorrer um desenvolvimento do embrião, implanta-se o embrião na ovelha que tem a barriga de aluguel. Olha só, o núcleo é da Finn Dorset, e a Dolly nasce uma ovelha Finn Dorset, né? Aqui, geneticamente idêntica a esta outra ovelha aqui. Esse processo, galera do bem, ele pode ser utilizado para reproduzir seres humanos, para mamíferos. Esse foi um processo que na época, em 1996, foi uma notícia assim, fantástica, que bombou em tudo que é lugar, né? Na mídia da época, e temos esse caso aí. Ela logo morreu, né? E a Dolly logo morreu por complicações muitos falam que era uma célula de um animal já velho, né? E ela já nasceu com uma certa idade. São várias as indagações, mas a clonagem ela foi feita, foi um primeiro passo. Ó, a possível clonagem de humano também tão simples, olha lá. A doadora do óvulo, doa o óvulo, o núcleo do óvulo é removido, a eletricidade funde a célula a outro óvulo desprovido de núcleo. Aqui implanta-se na barriga da mãe de aluguel. O óvulo fecundado é fundido à célula, olha aqui, ó, implante na mãe da barriga de aluguel. Esse aqui, ó, essa célula aqui é da mãe biológica, da mãe. O núcleo dela é que vai, olha aqui, da mãe. Aí o núcleo vem para o embrião da mãe com a barriga de aluguel. A mãe com a barriga de aluguel tem o bebê, e o bebê se desenvolverá adquirindo as características da mãe biológica, porque foi ela quem doou o óvulo. A doadora do óvulo retira o núcleo, e a mãe por algum motivo não pode ter filhos. O núcleo dela é fundido ao núcleo da doadora, quer dizer, então as características, o material genético serão da mãe aqui,
e vai nascer um indivíduo idêntico a esta mãe que foi a doadora. O sistema é o mesmo da Dolly, certo? Então, espero que vocês tenham entendido sobre clonagem. Os clones humanos não são permitidos por lei, existe toda uma regulamentação de biossegurança. No Brasil nós temos uma lei de biossegurança, inclusive em 2008 foi votada também uma outra lei que trata do cultivo de células troncas, de embriões, mas nós temos essa lei de biossegurança, salvo engano, de 96, que trata de... depois eu lembro o ano, mais em outra aula eu falo para vocês, mas a lei é relativamente nova e ela trata sobre... a Lei Nacional de Biossegurança, ela trata sobre questões éticas disso aí. Pode ser que tenha clone humano no mundo? Pode, por que não? Ninguém sabe, tem doido para tudo. Numa das nossas aulas, na primeira aula de biotecnologia, nós vimos o bebê editado do He Jiankui, lá na China, né? Então, assim, essas coisas podem acontecer. Pode ser que tenha um clone aí andando no meio de nós. A questão também desse tipo de clonagem terapêutica, uma das perspectivas... Aqui, cadê a clonagem? Aqui. A clonagem terapêutica, uma das perspectivas da clonagem terapêutica é a gente zerar de doenças. A manipulação de trocar células doentes por células saudáveis. Também a manipulação genética, como foi feita a edição do bebê, é uma coisa também que pode vir a ocorrer no mundo logo logo. A tecnologia avança a passos largos. E com o avanço da tecnologia mudam-se também quem? Mudam-se os dogmas existentes. Todos os dogmas. Todos os dogmas. Antes, por exemplo, se sabia que quando não se conhecia a existência do zigoto, a primeira célula formada após a fecundação, não se considerava como um aborto. Hoje se considera. Né, que ele é um ser vivo e ali já matou. Então os dogmas vão mudando, né? Se você mata um zigoto, você matou um ser vivo. Então os dogmas vão mudando com o passar do tempo. Próxima aula, iremos falar sobre transgenia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula sobre